E se eu te dissesse que tudo o que você precisa para superar seus maiores desafios já está dentro de você? Parece exagero, não é? Afinal, quando a vida aperta, quando a tristeza pesa e a fé vacila, tudo que conseguimos enxergar é a dor. Mas aqui está algo que poucos te contam. A verdadeira força não nasce na facilidade, mas nos momentos em que tudo parece perdido. E é justamente aí que a resiliência se revela. Talvez você já tenha tentado de tudo. Já buscou respostas, já duvidou de si mesmo, já se perguntou se algum dia essa fase difícil vai passar. E sabe o que é curioso? As pessoas mais fortes que você conhece não são aquelas que nunca sofreram, mas as que decidiram transformar a dor em combustível para crescer. A felicidade não é um privilégio de alguns. Ela é uma construção, um caminho. E acredite, você tem tudo o que precisa para trilhá-lo. O problema é que ninguém nos ensina como lidar com a dor. Nos dizem para ignorá-la, escondê-la, fingir que está tudo bem. Mas e se a dor tivesse um propósito? E se ela pudesse ser usada como um trampolim para algo maior? O que separa aqueles que se afundam daqueles que se reerguem não é a sorte, mas a maneira como escolhem enxergar suas próprias batalhas. Hoje você vai descobrir o segredo da resiliência, não como uma ideia abstrata, mas como uma verdade que pode transformar sua vida. Prepare-se, porque depois disso você nunca mais verá seus desafios da mesma forma. No coração da floresta, onde o vento sussurra entre as folhas e o sol mal se atreve a tocar o solo, vivia um urso imenso, de pelos escuros e olhar distante. Forte por fora, mas carregando um peso invisível por dentro. Ele via os outros animais se reunirem, compartilharem risadas, construírem laços, e tudo isso só aprofundava o vazio em seu peito. Sentia-se deslocado, como se sua presença fosse um erro da própria natureza. A solidão não era apenas uma sensação, era um abismo que o consumia a cada dia. Os pensamentos eram como raízes grossas, apertando seu coração, sussurrando dúvidas e alimentando sua tristeza. Por que estou aqui? Para que serve minha força se ninguém me quer por perto? E nessas noites longas, em que a lua parecia zombar da sua existência, ele se afundava ainda mais na dor. Não era apenas estar triste, era sentir que a felicidade era um privilégio de outros, nunca seu. A autoestima se desmanchava como folhas secas ao vento, e a fé em si mesmo sumia como a neblina das manhãs frias. O tempo passava, mas o peso não diminuía. Ele tentava encontrar sentido, mas cada tentativa parecia um esforço em vão. Os pássaros cantavam sobre esperança, mas suas canções soavam distantes, irreais. Os coelhos saltavam cheios de energia, mas ele só via uma dança de vidas que não lhe pertenciam. A superação parecia um conceito abstrato, algo que talvez existisse, mas não para ele. E então, com um coração exausto, ele começou a aceitar o que mais temia. Talvez estivesse destinado a ser apenas uma sombra na floresta. Mas a vida tem maneiras inesperadas de mudar histórias. E naquele dia, o destino decidiu cruzar seu caminho com algo pequeno, ágil e provocador. O urso caminhava devagar, imerso em seus próprios pensamentos, quando um som agudo chamou sua atenção. No galho de uma árvore próxima, um esquilo de olhos brilhantes e sorriso zombeteiro o observava. "Olhem só!" gritou o pequeno roedor. O grande urso solitário, sempre tão sério, como se carregasse o mundo nas costas. O comentário, dito entre risos, atingiu o urso como um golpe invisível. Ele já se sentia diferente, mas agora sentia-se ridículo. Era isso que os outros viam? Apenas uma criatura desajeitada e sem propósito? A rejeição bateu fundo. Ele não respondeu, apenas abaixou a cabeça e seguiu seu caminho, cada passo mais pesado que o anterior. Não era a primeira vez que sentia que não pertencia àquele lugar, mas agora parecia pior. Era como se sua tristeza fosse um espetáculo para os outros, algo para ser ridicularizado.
A solidão se aprofundava, e com ela a sensação de que talvez nunca encontrasse um lugar onde fosse aceito. A felicidade parecia uma miragem distante, inalcançável, feita apenas para aqueles que sabiam sorrir sem esforço. Ele se encolheu em sua caverna, onde ninguém podia vê-lo, onde podia se afundar sem precisar fingir que estava bem. Mas mesmo ali, no silêncio de seu refúgio, as palavras do esquilo ecoavam, reforçando tudo o que ele já pensava sobre si mesmo. Grande, forte. Mas para quê? A autoestima despencava ainda mais, e a fé em qualquer mudança real parecia uma ilusão. Talvez estivesse destinado a ser apenas isso. Uma sombra pesada em um mundo que não tinha lugar para ele. Mas às vezes, quando tudo parece perdido, a vida manda pequenos sinais de que ainda há algo além da escuridão. Foi então que, em meio à penumbra da caverna, um brilho inesperado surgiu, pairando delicadamente no ar. Diante dele, flutuava uma borboleta, suas asas vibrantes quebrando a monotonia da caverna escura. Pequena, mas cheia de vida, ela parecia não se importar com o peso daquela tristeza ao redor. "Você se esconde como se não tivesse valor", disse ela, sua voz suave, mas firme. O urso franziu a testa. Como uma criatura tão frágil ousava falar assim com ele? Mas havia algo na sua presença, algo que não zombava, não julgava. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu curiosidade em vez de dor. A borboleta pousou perto dele e, sem pressa, começou a contar sua história. "Eu nem sempre fui assim", disse. "Já fui uma criatura rastejante, frágil, vulnerável. Passei um bom tempo no escuro, presa, sem saber se um dia sairia dali. Mas foi nesse tempo de espera que aprendi que transformação dói, mas liberta." O urso ouviu em silêncio. Nunca tinha pensado na dor como parte do crescimento. Para ele, dor significava apenas sofrimento, nunca uma ponte para algo maior. "Superação não é ignorar a tristeza", continuou a borboleta. "É usá-la como combustível. Você tem força, mas não percebe que essa força não está só no seu corpo. Está aqui." Ela tocou de leve a testa do urso, como se quisesse acender algo esquecido. Ele piscou, confuso. Como poderia alguém tão pequeno falar com tanta certeza? A ideia de que sua dor poderia ter um propósito era nova, difícil de aceitar, mas não tão impossível quanto antes. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, sentindo o peso do que tinha acabado de ouvir. Algo dentro dele se remexia, como uma semente que, depois de muito tempo, finalmente sentia a terra se abrir para crescer. E talvez, só talvez, houvesse mais para descobrir do que ele imaginava. As palavras da borboleta ecoavam no coração do urso, como um rio que finalmente encontra um novo caminho para correr. Pela primeira vez, ele olhou para sua dor não como um peso, mas como uma parte da sua história. A superação não significava apagar o passado, mas usá-lo para construir algo maior. A floresta continuava a mesma, mas dentro dele, algo estava mudando. Não era imediato, nem fácil, mas uma semente havia sido plantada, e ele sentia que, com o tempo, poderia florescer. Aos poucos, começou a sair mais da caverna. Sentia o sol em sua pele com uma nova consciência, como se a luz estivesse ali o tempo todo, esperando que ele a notasse. O peso ainda existia, mas já não o esmagava. O esquilo ainda zombava. Os outros animais seguiam suas rotinas, mas nada disso o definia mais. Ele começou a entender que a verdadeira força não estava no que os outros viam, mas no que ele acreditava sobre si mesmo. E pela primeira vez, ele escolheu acreditar que tinha valor. A felicidade não veio de repente, mas surgiu nos pequenos momentos. No vento que bagunçava sua pelagem, na água fresca do riacho, no simples fato de estar presente. A fé que ele achava ter perdido começou a renascer, não como algo imposto, mas como uma escolha.
Ele não precisava entender todas as respostas, apenas dar o próximo passo. A vida era um mistério, mas talvez o maior segredo fosse esse. Não era preciso ter todas as certezas para seguir em frente. E então, de cabeça erguida, ele caminhou, levando consigo as marcas do passado, mas com um novo olhar sobre o futuro. Seu caminho ainda estava sendo escrito, mas agora ele sabia que não estava sozinho, porque no fundo todos têm sua própria jornada de transformação, e sempre há um momento em que o impossível começa a se tornar real. Então agora me diga, você vai continuar carregando o peso do passado ou vai transformá-lo no alicerce da sua força? A escolha sempre esteve em suas mãos. A dor pode ser o fim ou um novo começo, e tudo depende de como você decide enxergá-la. O que antes parecia impossível pode se tornar o primeiro passo de uma nova jornada. Você tem dentro de si tudo o que precisa para vencer, basta acreditar e agir. Quantas vezes você já se sabotou por achar que não era forte o suficiente? Quantas oportunidades deixou passar por medo de não conseguir? Chega de viver limitado pelas próprias dúvidas. Está na hora de tomar posse da sua história e construir a vida que você merece. Fé, autoestima e superação andam juntas, mas nada disso acontece sem a sua decisão de mudar. Então, o que você vai fazer agora? O caminho da transformação não é fácil, mas é real. Todos os que já superaram grandes desafios começaram exatamente como você, sem certezas, mas com coragem para seguir em frente. E se hoje fosse o dia em que tudo mudasse? Se cada dor que você enfrentou até agora fosse apenas um degrau para algo maior? Você está pronto para descobrir a sua força interior? Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você sempre encontrará inspiração para continuar sua jornada de crescimento. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem, porque juntos podemos transformar a dor em poder.